Vamos retomar um bastidor direto do Palácio do Planalto sobre como serão os próximos dias, como o governo vai se comportar até a próxima quarta-feira, quando as tarifas serão implementadas. Essa tarifa extra de 25%, lembrando que na sexta-feira tem a promessa de aplicação de outra tarifa de 12,5% também sobre os produtos brasileiros. O governo promete intensificar, a partir de hoje, as conversas com os setores mais afetados pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos. A avaliação é que resta pouco espaço, no entanto, para uma negociação novamente com o governo de Donald Trump antes da entrada em vigor dessa medida na próxima quarta, dia 22. Por isso, a estratégia agora do Palácio do Planalto é concentrar esforços do Ministério da Indústria e Comércio para uma construção junto às empresas. O Ministério deve realizar uma série de reuniões com representantes de setores para discutir alternativas. Uma das possibilidades que me foram levantadas hoje é de colocar à disposição das empresas o chamado Plano Brasil Soberano, já criado no início desse primeiro embate da aplicação das primeiras tarifas pelos Estados Unidos, que vem com medidas de crédito, financiamento e apoio às exportadoras. Enquanto isso, as empresas também se organizam para apresentar alternativas ao governo, o que para elas funcionaria. Uma delas, mencionada hoje numa das conversas que eu tive por representantes de setores afetados, é o acionamento do programa Reintegra. Reintegra é um programa voltado, propõe devolver às empresas parte dos tributos que permaneceram embutidos no custo desses produtos exportados. A ABMAC, que representa o setor de máquinas, hoje a diretora Patrícia Gomes me disse: estamos avaliando entre as empresas quais seriam as medidas que poderiam dar suporte a elas nessa situação. Em relação aos Estados Unidos, a leitura no governo brasileiro é que não há hoje mais espaço, condição para uma retomada de diálogo até a semana que vem. Esforços, na visão do governo, foram feitos durante um ano. Esses integrantes do Planalto me lembram que, portanto, não devem fazer uma nova investida junto à Casa Branca agora. Depois desse um ano de negociação, a avaliação é que não houve até aqui resultados junto a Washington, não deu sinais à Casa Branca de que está disposta a rever a sua posição e justamente por isso o governo trabalha com a expectativa de que não vai haver mais ampliação da lista de produtos isentos da tarifa de 25% até a próxima quarta. Auxiliares do presidente Lula acreditam que os Estados Unidos devem adiar qualquer negociação sobre as tarifas até depois das eleições de outubro, esperando o resultado. A leitura é de que Trump prefere aguardar para definir com quem, em que tom vai negociar. Na visão dos integrantes do Planalto, hoje do governo Lula, uma administração conduzida, por exemplo, pelo seu opositor, por Flávio Bolsonaro, traria a Trump, sinalizaria ao governo Trump, que os interesses dos dois países talvez estivessem mais alinhados na avaliação de oferecer condições mais favoráveis aos Estados Unidos do que hoje o Brasil se propõe. Embora minimize os efeitos econômicos dessa medida, o governo reconhece que alguns segmentos serão fortemente atingidos. Máquinas e equipamentos, que a gente vem citando durante os últimos dias, calçados e madeiras estão entre os mais vulneráveis hoje. A avaliação é de que para a economia brasileira como um todo, a tarifa não é o fim do mundo, mas que os efeitos vão ser mais severos para alguns setores específicos. Paralelamente, o governo está na iminência de receber outra má notícia na próxima sexta-feira, com os desdobramentos de uma investigação relacionada a falhas em relação ao combate ao trabalho escravo. No Executivo, há essa observação de que não só o Brasil, mas cerca de 90 países, e aí tem a União Europeia, Israel é citado, dentre outros, serão impactados por essas restrições à importação de produtos associados ao trabalho escravo. Larissa Rodrigues, vamos lá, Lari. Então, o governo, você viu ali na fala do Dario Durigan, eu até senti que ele tentou amenizar um pouco o tom
né, dos últimos posicionamentos em nota do governo. Porque o governo foi ali enfático quando falou de reciprocidade, a gente sabe que é muito mais uma ameaça do que algo concreto, porque já se falou várias vezes e não foi usado, e a gente continua nessa página, mas eu senti o ministro um pouco preocupado, diminuiu o tom nessa fala a jornalistas hoje, e ao dizer que não é cabível falar em retaliação. Ele também deixa uma porta entreaberta sobre o diálogo com os Estados Unidos, indica que vai manter os esforços em vigência. Mas o que a gente sabe de bastidor, Larissa, é que não tem mais essa perspectiva de mudança. Já não tinha antes, agora não tem mesmo, né? Já não funcionou, né? Não funcionou. E pior, Lari, é isso que eu queria que você comentasse também. Já o governo precificando a taxação de 12,5% na próxima semana. E aí a gente chegaria a uma taxação de 37,5%, né? E isso preocupa um pouco o governo, muito mais no sentido, para além econômico, claro, simbólico. Seria um dos países com uma taxa aplicada pelos Estados Unidos, se não for o maior, um dos maiores de todo o mundo. E por isso acaba também levando um pouco para o lado que o governo está entendendo, que nesse momento não tem negociação, que seria Donald Trump já de olho nas eleições de outubro. E é engraçado que o governo brasileiro acusa Donald Trump, né, nos bastidores, obviamente, de estar de olho nas eleições de outubro, mas o próprio governo também está de olho nas eleições de outubro e fica meio que moldando esses passos a dar. Eu também senti, Tainá, que houve uma diminuição no tom. Claro, quando sai aquela decisão, todo mundo estava falando em reciprocidade e a gente foi ouvindo agora nos últimos momentos de que reciprocidade não vai acontecer. Não tem condição da gente partir para a briga nesse patamar. É tentar resolver a situação de agora, ajudar os setores mais prejudicados, encontrar novos caminhos para os produtos brasileiros e aí, se for reeleito, isso que espera o Palácio do Planalto, claro, a gente está trazendo, né, a ideia do atual governo, se for reeleito, pensa a partir de outubro o que dá para melhorar nessas negociações. E aí, aproveitando, já que eu citei a campanha agora de Lula, a campanha de Flávio Bolsonaro também ainda calcula como se posicionar a partir de agora, Tainá. Até porque há uma dificuldade de Flávio Bolsonaro de se desvincular dessa decisão. Por mais que a gente escute que Donald Trump já tinha precificado, que era isso que ia acontecer, como coincidiu muito, né, aquela reunião que ele teve com o presidente norte-americano, com essa decisão que veio quase que conjunta com a história de declarar como organização terrorista PCC e Comando Vermelho, fica um pouco difícil de desvincular. O que eu ouvi é que devem falar muito e bater naquele discurso do representante ali norte-americano quando falou do ego de Lula e dessas dificuldades de negociação por parte do governo brasileiro.